Em Tudo é Rio, o romance arrebatador de Carla Madeira, mergulhamos no mais profundo da alma humana, onde o amor e o ciúme se entrelaçam com consequências avassaladoras. A narrativa nos leva a explorar os recantos mais sombrios e luminosos do coração humano, revelando como esses sentimentos podem ser tanto uma fonte de força quanto de destruição. Tendo como pano de fundo a agitação da cidade, a história gira em torno das vidas de Dalva, Venâncio e Lucy. Três almas unidas por um destino inevitável e pelas correntezas implacáveis do desejo. A cidade, com sua energia vibrante e ritmo frenético, serve como um espelho para as emoções intensas e conflitantes dos personagens. A jornada deles, assim como o rio que percorre a narrativa, é turbulenta, marcada por momentos de calmaria, corredeiras impetuosas e, por fim, a profunda constatação de que tudo, no seu devido tempo, deságua na imensidão da existência. Cada curva do rio simboliza uma reviravolta em suas vidas, cada corredeira, um desafio a ser superado. À medida que a narrativa se desenrola, somos atraídos para a complexa teia de seus relacionamentos. As interações entre os personagens são como fios de uma teia de aranha, delicadas e intricadas, onde cada movimento pode causar um impacto profundo e inesperado. Dalva, uma mulher de força silenciosa e lealdade inabalável, se vê presa ao aperto sufocante do ciúme do marido. Sua luta interna é uma batalha constante entre o amor que sente e a dor que o ciúme inflige, uma dualidade que a consome lentamente. Venâncio, um homem atormentado por suas próprias inseguranças, permite que seu amor por Dalva se transforme em uma obsessão perigosa, consumindo-o por dentro. Sua mente é um campo de batalha onde o amor e o medo travam uma guerra incessante, levando-o a tomar decisões que terão consequências devastadoras. E então temos Lucy, uma alma livre que se torna, sem querer, um catalisador, desencadeando uma tempestade de emoções que mudará para sempre o curso de suas vidas. Sua presença é como um vento forte que agita as águas calmas, trazendo à tona sentimentos e desejos que estavam escondidos nas profundezas do coração dos outros personagens. Lucy representa a liberdade e a espontaneidade, mas também a imprevisibilidade e o caos que podem surgir quando os desejos reprimidos são finalmente liberados. Dalva, exemplo de fortaleza e resiliência, permanece como um farol de serenidade em meio à tempestade de ciúmes de seu marido. Seu amor por Venâncio corre fundo, uma fonte inesgotável de compaixão que persiste a despeito da dor que ele lhe causa. Ela enfrenta as acusações e suspeitas infundadas com determinação estoica, seu espírito se recusando a ser subjugado. Apesar da tormenta que assola seu casamento, Dalva encontra paz nas pequenas alegrias da vida. Sua ligação com a natureza, em especial com o rio que corta a cidade, é um bálsamo para sua alma, renovando suas forças. Nas águas serenas, ela encontra um reflexo da sua própria resistência, uma lembrança de que, mesmo diante das adversidades, a vida, assim como o rio, segue seu curso. A fé inabalável de Dalva no poder do amor é testada repetidamente pelas ações de Venâncio. Ainda assim, ela se recusa a abandonar a esperança no homem que sabe existir por trás da máscara do ciúme. Sua capacidade de perdoar é infinita, um testemunho da grandeza de seu caráter e da força inabalável de seu espírito. Venâncio, consumido pelo inferno ardente do ciúme, torna-se prisioneiro de sua própria autoria. Ele não consegue escapar das garras dessa emoção devastadora que lentamente consome sua sanidade e distorce sua percepção da realidade. Seu amor por Dalva, outrora fonte de alegria e conforto, transforma-se em uma serpente venenosa, contaminando seus pensamentos e arrastando-o para a beira da loucura. Cada sorriso dela, cada palavra gentil,
agora parece carregada de segundas intenções, alimentando suas suspeitas infundadas. Ele enxerga traição em cada sombra, ouve sussurros de infidelidade no vento e constrói em sua mente elaborados cenários de engano. Sua mente, antes um refúgio de pensamentos racionais, agora é um campo de batalha onde a paranoia reina suprema. Sua queda no abismo do ciúme é gradual, mas implacável, alimentada por suas próprias inseguranças e pelas insinuações venenosas daqueles que se deleitam em semear a discórdia. Amigos e conhecidos, percebendo sua vulnerabilidade, plantam sementes de dúvida que crescem e florescem em sua mente perturbada. Ele se torna um estranho para si mesmo, suas ações ditadas por uma força que não pode controlar nem compreender. Cada decisão, cada movimento é influenciado por essa força destrutiva que o consome de dentro para fora. O outrora marido amoroso transforma-se em uma figura taciturna e desconfiada, seu coração endurecido pelo poder corrosivo de seus medos infundados. A distância entre ele e Dalva cresce, um abismo que parece impossível de atravessar. O ciúme de Venâncio não é mera falha, é um inferno voraz que ameaça consumir tudo em seu caminho. Ele se vê cercado por chamas de raiva e desespero, incapaz de encontrar uma saída desse labirinto de emoções destrutivas. Cega-o para o amor e lealdade inabaláveis de Dalva, empurrando-o cada vez mais fundo em um caminho de autodestruição. Ele não consegue ver os gestos de carinho e preocupação dela, interpretando-os como tentativas de engano. Sua incapacidade de escapar das garras de seus próprios demônios o leva a uma série de ações com consequências devastadoras para si e para aqueles que afirma amar. Ele quebra objetos em acessos de raiva, afasta aqueles que tentam ajudá-lo e, no processo, destrói as fundações de seu próprio mundo. Cada ato de destruição é um grito silencioso de socorro, uma tentativa desesperada de encontrar alívio para a dor que o consome. Mas, em vez de encontrar paz, ele se afunda ainda mais no caos, tornando-se uma sombra do homem que um dia foi. Lucy irrompe em suas vidas como um temporal repentino, uma força da natureza impossível de ignorar. Sua chegada é como um trovão que reverbera em seus corações, sacudindo as fundações de suas vidas. Sua energia vibrante e natureza desinibida contrastam fortemente com o silencioso desespero que se abateu sobre o casamento de Dalva e Venâncio. Ela é uma tempestade de emoções, uma presença que não pode ser contida ou controlada. Ela se torna, involuntariamente, um catalisador, uma faísca que acende chamas há muito adormecidas. Sua presença, despertando desejos adormecidos e expondo as rachaduras que se escondem sob a superfície da aparente união inquebrável. Cada olhar, cada gesto de Lucy é um lembrete do que Dalva e Venâncio perderam ao longo dos anos. Lucy é um espírito livre, uma alma que se recusa a ser aprisionada pelas convenções, desprendida das expectativas sociais ou do peso de mágoas passadas. Ela vive sem amarras, sem medo do julgamento alheio. Ela vive o momento presente. Cada segundo é uma nova oportunidade para explorar, para sentir, para ser. Abraçando a vida com uma sede insaciável por experiências, Lucy se lança de cabeça em cada aventura, cada nova descoberta. Sua chegada perturba o frágil equilíbrio que Dalva e Venâncio precariamente mantinham, como um vento forte que ameaça derrubar uma casa de cartas, forçando-os a confrontar as verdades não ditas que há muito fervilhavam sob a superfície. Cada palavra não dita, cada ressentimento escondido, vem à tona com a força de um maremoto. Ao mesmo tempo em que a presença de Lucy causa caos, ela também serve como um catalisador para a libertação, uma força que destrói para reconstruir. Sua crença inabalável na liberdade individual inspira Dalva a questionar os limites de sua própria vida, a desafiar as correntes invisíveis que a mantêm presa.
Dalva começa a considerar a possibilidade de um futuro livre do ciúme sufocante do marido. Um futuro onde ela pode ser verdadeiramente ela mesma. A presença de Lucy é um lembrete constante de que a vida é curta demais para ser vivida em cativeiro emocional. Ela inspira Dalva a sonhar com um novo começo, a imaginar um mundo onde ela pode respirar livremente. O impacto de Lucy em suas vidas é inegável, um testemunho do poder que mesmo os encontros mais breves têm de alterar irreversivelmente o curso do destino humano. Ela é a prova viva de que uma única pessoa pode fazer toda a diferença. Um furacão de emoções, Lucy deixa um rastro de transformação por onde passa, mudando para sempre as vidas de Dalva e Venâncio. E assim, como uma tempestade que se dissipa, ela segue seu caminho, deixando para trás um mundo irrevogavelmente alterado. Tudo é Rio é uma obra escrita por Carla Madeira. Ela nasceu em 18 de outubro de 1964, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Além de escritora, ela é publicitária e jornalista, uma autora que captura a essência das emoções humanas com muita profundidade. Suas outras obras incluem A Natureza da Mordida e Véspera, ambas bem recebidas pelo público e pela crítica. Hoje, Carla Madeira é uma das escritoras mais lidas do Brasil. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos incríveis sobre literatura e muito mais. Até a próxima!